Fala pessoal, professor Murilo novamente aqui, agora trazendo o último vídeo, da nossa unidade 12, sobre os mecanismos de convecção e radiação, envolvendo então a lei de Stefan-Boltzmann para o cálculo do fluxo de calor por radiação. Tá? É importante, a gente viu ali para a condução a questão de resistências térmicas. O processo convectivo, por exemplo, ele também apresenta resistência térmica. Entretanto, na nossa disciplina, na nossa componente curricular, a gente não vai estar abordando essa relação da resistência térmica por convecção. Okay? A radiação não vai apresentar essa resistência, já que ela não precisa de um meio. Perfeito? Então vamos lá. A lei de Stefan-Boltzmann, ela vai nos permitir então determinar esse fluxo de calor radiante que um corpo real emite. E ela é dada por essa expressão aqui, linda, maravilhosa, né? Cheia de letras, cheia de símbolos. Então nós temos aqui o sigma. Esse sigma, diferente da estatística, que ela representa para nós o desvio padrão, a gente tem aqui que o sigma ele vai representar para nós uma constante. Tá? Então, a constante de Stefan-Boltzmann. A gente vai ver o valor dessa constante logo mais. Tá? Então, para o fluxo de calor por radiação, a gente vai ter a presença dessa constante. Nos outros, nós tínhamos a questão ali do coeficiente de condutividade térmica, e também o coeficiente o coeficiente de transferência de calor por convecção ou transferência de calor convectiva. Então, eles dependiam ali do meio. No caso da radiação, esse valor é um valor constante. Ele vai ser ali na ordem do 10 elevado a menos 8, é uma ordem bem pequena, mas a gente vai estar dando uma olhadinha nesse valor daqui a pouquinho. Nós temos também uma relação muito importante, que é a questão da emissividade, que é esse nosso E. Então, emissividade térmica. Isso vai depender do corpo ou do material. Tá? Então, depende dessa emissividade. Alguns corpos eles possuem uma emissividade maior, outros corpos apresentam uma emissividade menor. Ou seja, o potencial de um corpo de emitir calor. Alguns emitem o calor radiante, outros emitem com menor proporção. E depende também da nossa área. A área de superfície. Vamos pensar aí por que da área de superfície. Quanto maior a nossa superfície, maior a quantidade de calor que ela vai conseguir irradiar. Quanto menor, menor a quantidade de calor que ela vai irradiar. Então é diretamente proporcional à área. A gente viu que todos os mecanismos têm uma relação com a área. E ele vai depender não da gradiente de temperatura, mas depender da temperatura da superfície. Só que isso é elevado à quarta potência. Então note que está elevado à quarta. Nas outras a gente chama dependência de primeiro grau, primeira ordem. Agora aqui a gente vai ter que levar isso à quarta potência. Certo? Então essa é a lei de Stefan-Boltzmann que permite o cálculo do fluxo de calor ou da transmissão de calor por segundo, a taxa que ocorre essa transferência. Então, segundo a lei, segundo essa lei, nós temos que a energia radiante de um corpo que um corpo emite é proporcional à sua emissividade, à área de superfície e à temperatura quarta potência da superfície, da temperatura quarta potência da superfície, em escala absoluta. Então a gente precisa trabalhar aqui com a temperatura em Kelvin, na escala Kelvin. Como que não estaremos trabalhando com a variação de temperatura,
é importante que a gente trabalhe com a escala absoluta. Quando a gente tem a variação, a gente pode estar utilizando o grau Celsius, já que a variação de temperatura em Celsius e Kelvin é a mesma. Então, a constante de proporcionalidade de Stefan Boltzmann, ela tem este valor, que é a que a gente precisa guardar. Tá? A gente tem aqui 5,67 vezes 10 a menos 8 watt metro quadrado por Kelvin a quarta. Então, watt é a taxa de transferência de calor por segundo, ou joules por segundo, metro quadrado a superfície, Kelvin a quarta é a temperatura elevada à quarta. E a emissividade do corpo, né, a emissividade da superfície E, ela vai estar relacionada ao poder emissivo do corpo, comparado ao poder emissivo de um corpo negro. Agora, o que é um corpo negro? Corpo negro, pessoal, ele é definido como um corpo, ou um corpo ideal, no caso, para a questão da absorção da energia radiante. Então, os corpos negros, eles vão absorver toda a energia que incide sobre ele. Então, quando a gente fala ali que o calor radiante, parte dele é refletido, parte dele é absorvido e parte dele é transmitido, quando a gente fala de um corpo negro, esse corpo ele não vai refletir a luz, ou não vai refletir essa energia térmica radiante, ele vai absorver toda essa energia. Tá? Então ele vai ter refletividade nula, ele não vai apresentar uma refletividade. Um outro conceito oposto a esse é a ideia de espelho ideal. Então, enquanto que um corpo negro ele vai absorver toda a luz, né, toda essa energia, o espelho ideal ele vai refletir toda essa energia radiante, não absorvendo nada. Então ele tem refletividade total e absorvidade nula, não vai absorver nadinha dessa luz. Então são dois opostos, né? O corpo negro absorvendo toda a energia e o espelho ideal refletindo toda essa energia. Então, quando a gente trabalha com o corpo, né, com um corpo qualquer, a gente compara essas duas situações. Então, corpo negro, 100% de absorção, corpo, ou espelho ideal, 100% de reflexão. Tá? Então, normalmente a gente compara um poder emissivo comparando ao poder emissivo de um corpo negro. Algo interessante que é que os experimentos comprovam, é que todo corpo que ele é um bom absorvedor, ou seja, ele absorve energia com certa facilidade, ele vai ter também, né, como característica que ele é um bom emissor. Lembrando que o emissor não está relacionado à reflexão, tá? Mas emitir-se esse calor, transferir esse calor. Tá? Enquanto que um bom refletor ele vai ser dito ali como um mau emissor. Ou seja, quando eu trabalho com corpo negro, ele absorve 100% dessa energia e ele transmite também 100% dessa energia. Então ele é um cara que vai ter ali o maior potencial de transferência de calor, enquanto que os outros corpos vão ter potenciais menores. Então normalmente o grau de emissividade no corpo negro é igual a 1, e depois os demais vão sendo ordens menores até chegar em emissividade 0, que seria um espelho ideal, no qual ele não tem absorção. Então o que nós temos basicamente é isso daqui. Radiante, né, a radiação incidente, ela vai incidir sobre a superfície, uma fração dela é refletida, parte dessa energia é absorvida, então ele vai absorver uma certa quantidade de energia, e essa fração absorvida vai ser a fração transmitida. Então, o quanto que ele absorve é o quanto que ele vai estar transmitido de uma certa forma. Tá? O corpo negro ele vai funcionar de que forma? Radiação incidente, ele vai absorver toda essa energia e automaticamente ele também consegue transmiti-la. Né? Então a fração transmitida é igual à parte absorvida. Ele não vai ter então
reflexão. Isso aqui não existe no corpo negro. No corpo, né, ou no espelho ideal, você vai ter então a reflexão total, nada desse corpo absorvendo. Certo? Então aqui a gente vai olhar para a questão da emissividade térmica de alguns materiais a 300 Kelvin. Lembrando que 300 Kelvin é por volta ali de 27 graus Celsius, 26 e algum pouquinho ali graus Celsius, né? Que corresponderia ali à temperatura do meio, né, nas condições de CNTP, condições natural de temperatura e pressão. Então nós temos, por exemplo, a vegetação, o solo, a água, né, a pele. A emissividade dessa parte é próxima de 0,92 a 0,96. Então muito próximo a de um corpo negro. Tá? Do corpo negro é 1. Tá? O asfalto ele é 0,85 a 0,93. Essa emissividade ela não tem unidade. Ela relaciona mesmo esse poder emissivo, né, como fosse um percentual. O concreto de 0,88 a 0,93, a rocha de 0,88 a 0,95, o vidro 0,92, a areia 0,9, o aço inox polido 0,17, então note que ele é um bom refletor. O ouro, a prata e o cobre polidos, né, você vai ter ali de 0,018 a 0,035 o valor de emissividade para eles, tá? Também atuando ali como bons refletores. Entretanto, vale ressaltarmos que quando ocorre variação de temperatura, né, ou seja, a temperatura de um corpo ele muda, as frequências de ondas são alteradas, e também a emissividade do material também vai ser alterada. Então isso aqui é muito próximo para os 300 Kelvin. Então a gente precisaria ficar verificando qual é a temperatura do corpo para ver qual é o grau de emissividade que ele apresenta. Tá? Então, o transporte de energia por radiação é qualitativamente distinto dos mecanismos apresentados anteriormente, né? Então condução e convecção. Todavia, uma vez que todas as superfícies emitem radiação térmica, então a gente tem que pensar que todos os corpos que compõem um certo sistema estão emitindo calor por radiação, e esta, né, será maior quanto mais elevada for a temperatura. Então cada corpo vai estar uma certa temperatura e você vai ter a emissão térmica, a emissão de radiação de cada um deles. Tá? Um corpo que emite mais energia do que aquele que recebe tem sua temperatura diminuída. Tá? Então, aquela questão que a gente tem, né? Um corpo que tem maior potencial térmico vai estar transferindo calor para o que tem menor potencial térmico, então ele vai estar cedendo energia, e isso vai fazer com que a temperatura dele decaia. Tá? Então é interessante que a gente conheça o resultado global das trocas de energia entre as superfícies radiantes. O que isso quer dizer? O que é esse resultado global? Eu tenho dois corpos, este corpo e eu tenho este corpo. Este corpo tem um potencial energético maior, né, potencial térmico maior do que esse segundo corpo. Então, ambos estão transferindo calor. Esse está transferindo calor e esse está transferindo calor, mas com menor intensidade. Então, este corpo vai ceder calor para este, mas esse também está cedendo. Tá? Então, a gente vai calcular o fluxo, né, o quanto que esse calor recebe, esse carinha recebe, baseando no fluxo de radiação deles. Então, quando eu tomo a radiação emitida pelo corpo de maior temperatura menos, né, o fluxo de calor por de menor temperatura, faço essa diferença, eu vou estar verificando o quanto realmente está ocorrendo de fluxo entre esses dois pontos. Então, um está emitindo, outro também está emitindo, a diferença vai ser o quanto que esse outro recebe. Então, o fluxo de calor radiante global vai ser dado por esta expressãozinha, que é a mesma, já que a gente vai estar trabalhando com a mesma relação de emissividade, o mesmo coeficiente do valor ali de Stefan Boltzmann, mesma emissividade, mesma área, porém a gente vai ter a temperatura da superfície e a temperatura da vizinhança. Ok? Então vamos fazer aqui um exemplo. Após o crepúsculo, né, o pôr do sol, nós temos a seguinte situação.
A energia radiante pode ser sentida ao se aproximar de um muro de tijolos. Considerando que este muro tem temperatura aproximadamente de 45 graus e emissividade igual a 0,92, e que a temperatura do corpo humano é de 36 graus Celsius, determine o fluxo de calor radiante global para 2 metros quadrados desse muro. Perfeito? Como que a gente calcula esse fluxo de calor? Fluxo de calor radiante global vai ser igual à nossa constante vezes a emissividade vezes a área vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do meio elevado aqui à quarta. Certo? Nós temos ali elevado à quarta. Não é a diferença quarta. Cada uma das temperaturas elevadas ali à quarta potência. Perfeito? Temos essa relação. Importante fazermos aqui. A temperatura, obrigatoriamente, ela vai ter que estar na escala Kelvin. Tá? É importante que ela esteja na escala Kelvin. E nós temos que a temperatura do muro, a temperatura da superfície, ela é de 45 graus Celsius. Então a gente precisa fazer a conversão. Como que a gente faz a conversão para Kelvin? Temperatura da superfície vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273,15. Então nós teremos aqui 45 mais 273,15, o que vai gerar para nós, deixa eu ver, opa, fechei a calculadora, deixa eu pegar a calculadora de novo. (45 mais 273,15). Nós teremos 318,15. 318,15 Kelvin. A temperatura do meio, no caso, é a temperatura do corpo humano. Né? Então, a temperatura do meio vai ser 36 graus Celsius. Preciso também converter. Então, a temperatura do meio vai ser 36 mais 273,15, o qual vai estar gerando para nós 36 mais 273,15, 309,15. 15 Kelvin. Observe, né, que você tem aqui uma diferença entre elas de 9, e aqui também a diferença é a mesma, que é a questão que eu comentei. Né? A variação em Celsius para a variação em Kelvin é a mesma. Contudo, a gente vai estar utilizando ali elevado à quarta. Qual é o outro dado que nós temos? Nós temos a emissividade E, que é 0,92. Nós temos a área, que é de 2 metros quadrados. E a gente precisa, então, do nosso sigma, que é a nossa constante de Stefan Boltzmann. E a constante de Stefan Boltzmann, ela é de 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado, Kelvin a quarta. Então note que ele trabalha com Kelvin, por isso que a gente precisa dessas temperaturas na escala Kelvin. Agora a gente aplicar na nossa fórmula. Né? Então nós temos ali que o fluxo de calor radiante global, ele vai ser dado pelo sigma, eu coloquei ele aqui, né? Sigma, vezes a emissividade, vezes a área, vezes a temperatura da superfície elevado à quarta, menos a temperatura do meio elevado à quarta. Então, nós teremos fluxo de calor radiante global, tá? Que é o que a gente pretende saber,
vai ser dada por 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes a nossa emissividade, que é de 0,92, vezes a área, que é de 2 metros, vezes a temperatura. Botou errado. A temperatura da superfície, 318,15 elevado à quarta, menos a temperatura do meio em Kelvin, que é 309,15 elevado à quarta. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é calculando cada uma. A gente está calculando a taxa, o fluxo de radiação do tijolo e do corpo e fazendo a diferença entre eles para ver qual que é o fluxo global entre eles. O fluxo radiante global vai ser igual. Note que não é uma continha muito amigável. Vou fazer aqui. Então, nós teremos 318,15 elevado à quarta. Eu vou começar por aqui para facilitar, não precisar usar parênteses, então vou resolver a parte do parênteses primeiro. Elevado à quarta, menos 309,15 elevado também à quarta. Nós teremos esse número monstruoso, que a gente tem aqui 1.135.058,7225. E agora a gente vai multiplicar pelo restante. Então, o valor dessa diferença, nós temos aqui, nós vamos multiplicar por 2, multiplicar por 0,92 e multiplicar por 5,67 vezes 10 elevado a 8 menos, né? 8 menos, 8 negativo. Nós vamos ter aqui um fluxo global, então, de 115,91. 115,91 watts. O que isso quer dizer? Que entre a parede e o corpo vai ocorrer um fluxo de calor de 115,91 joules a cada segundo. Então, como que se comporta? Então, a parede está transferindo, né, apresenta um fluxo de calor, uma taxa de calor por segundo, em relação ao corpo. Se eu tomasse outro corpo, né, um outro material, uma árvore que tivesse uma temperatura diferente dessa, o fluxo ele seria também diferente, porque todos os corpos estão emitindo radiação. Então, o fluxo entre elas vai ser definido pela diferença. Se eu quero só saber o fluxo radiante da parede, eu excluiria essa parte do meio, né? Quanto que ele emite por segundo, quanto de watt ele tem de potencial térmico. Isso aqui a gente está fazendo então uma comparação entre um corpo e outro. Certo, pessoal? Espero que esse material, esses vídeos ajudem a compreensão dessa nossa unidade 12. E na aula a gente vai estar trabalhando mais algumas situações aí no aspecto convectivo, né, e também da radiação. Grande abraço, fui!